Olá, muito boa noite! Mais uma terça-feira com live, trazendo um conteúdo para você inédito, trazendo informações, trazendo conhecimento para ajudar você a ter uma vida mais elegante. Elegante sempre, esse é o meu lema. Então seja muito bem-vinda. Já vou colocar aqui o título, deixa eu dar boa noite para todo mundo que está chegando. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Temos agora sempre um público masculino, então eu não posso esquecer dos homens. Mas sejam todos e todas muito bem-vindas. Tô vendo as queridas de sempre, Tânia, deixa eu ver, Sara já tá aqui, Aline Douro, a minha turminha, né? A turma da panelinha, a turma que nunca falta uma live, fico muito feliz de ver os rostinhos conhecidos e também, claro, feliz de ver gente nova, né? Porque o objetivo da live, além de trazer um conteúdo, trazer informação também, é alcançar novas pessoas, né? Eu sei que muita gente hoje buscam ajuda, um auxílio, e como é bom poder ser essa mão amiga aqui do outro lado, ainda que a distância, poder trazer um conteúdo para você. Eu recebo muito feedback de vocês, meu coração fica muito feliz porque, sabe, tem dia que, como qualquer pessoa, a gente dá uma desanimada, né? Porque é muita coisa, é muito trabalho. Trabalho muito, graças a Deus eu amo trabalhar, mas aí às vezes esse trabalho que é totalmente voluntário, eu fico às vezes pensando, ai, será que eu não paro? Será que eu não foco só na minha carreira? E aí, o feedback que eu recebo de vocês é o que me encoraja. Quando eu fico desanimada, eu sempre recebo um feedback. Por isso que eu sempre compartilho para honrar a vida de quem me enviou, né? Mas também manter a privacidade da pessoa. Mas eu fico muito grata porque isso é uma injeção de ânimo. Então, eu quero agradecer a sua companhia, você que sempre está aqui nas lives, você que me manda uma palavra de encorajamento ou compartilha uma experiência, algo que foi positivo para você. E eu fico muito feliz. E eu tenho essa visão realmente de que a elegância, gente, ela não começa na roupa, ela começa na alma. Por isso que a gente vê gente assim, às vezes muito bem vestida, mas deselegante. Às vezes a pessoa fala bem, mas ela não tem um coração bom. Então a elegância verdadeira, ela é de dentro para fora. E aí, assim como a luz, né, que o Senhor fala para nós, é impossível esconder, porque é algo que brilha tanto. Tô vendo aqui que a Michelle tá falando que sente falta dos devocionais, mas tem todo dia devocional. Todo dia tem devocional, Michelle. Tá lá, ó, o de amanhã já tá prontinho, já vai entrar a hora amanhã. Já tá tudo prontinho. Então, como eu acredito mesmo que a elegância começa na alma, talvez um dos grandes desafios que a gente tem é o que fazer quando tudo tá meio fora do lugar. Já aconteceu com você? Sabe, as emoções estão reviradas, tá tudo meio em desordem. Essa é a questão que eu vou abordar hoje. Estou olhando aqui para o lado que eu tenho uma colinha. Aliás, essa colinha eu já transformei num texto e ela já está lá no meu site, elegantesempre.com.br. Se você estiver assistindo é, no computador, em outro aparelho, você pode pegar e já checar lá no meu site. Se você tiver no celular, olha no site, olha pelo computador, você vai ver que já está lá disponível no www.elegantesempre.com.br um texto completinho sobre a live de hoje. E aí eu fico olhando para pegar o fio da meada e não deixar nada passar. Mas então é isso, não é sobre roupa, não é só sobre postura, é sobre escolha. E isso diz muito sobre nós, as escolhas que nós fazemos. A gente tem a impressão que a gente não tem escolha. Mas eu não tive como, a pessoa me tirou do sério. Será que a pessoa te tirou do sério? Ah, mas eu lidei com tanto problema hoje que eu não tinha como não explodir. Será que não tinha como explodir? Eu vou te mostrar que tinha como, sim, você não explodir. Tinha como, vários caminhos. E aí eu quero te perguntar como você tem reagido às situações da sua vida, do seu dia a dia. Como é que você reage? Eu vou te desafiar também na live que vem, que é a de quinta-feira, que é lá no YouTube. Vou te desafiar a não reagir mais. Se tem uma coisa que eu aprendi e que eu quero compartilhar com você, e que hoje eu ensino muitas pessoas, é a não reagir. Às vezes até meu esposo fica assustado, ele fala assim: "Você não vai falar nada?" Não, eu não reajo, eu não reajo. Isso é um domínio interno muito forte das próprias emoções. Então, às vezes eu escuto e ele fica super assustado porque ele é muito mais reativo de perceber assim, uma cena em que a pessoa falou me deu uma alfinetada ou uma ofensa e eu simplesmente não reajo. Mas eu vou te ensinar também a ser assim, tá? Não quero ser assim sozinha, não. Eu quero um clube das pessoas com
domínio próprio e com um controle maior das emoções. Vamos lá. Primeiro eu quero te falar da base bíblica da elegância. Olha o que diz Provérbios 4, 23. Nós vamos passear tanto pelo conhecimento da neurociência, que é a área que eu estou me especializando, quanto a parte bíblica, que é a minha matéria-prima. Então, a palavra de Deus diz lá em Provérbios 4, 23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Onde está a fonte de vida? No nosso coração. E se a gente tem que guardar algo antes da boca, é o coração. E Provérbio 14, 30 ainda diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Por isso que eu digo que a gente não tem que ter medo nem nada do invejoso. Eu escuto às vezes alguns comentários falando, tem inveja de você. Eu não tô nem preocupada, gente, porque a inveja faz mal para quem sente. A Bíblia é muito clara, a inveja apodrece os ossos. Não é o osso do invejado, é o osso de quem inveja. Então, o que a gente tem que vigiar é para não ter inveja. Não é ter medo. Eu tenho umas pessoas próximas que às vezes começam a gente fala emular, né? Até palavras que eu digo, expressões que são muito típicas minhas, e aí meu esposo comenta, a pessoa tá te imitando. Fala assim, mas eu vejo que é uma admiração sincera, porque ainda que a pessoa não diga que me admira, porque ela tá fazendo exatamente o que eu faço. É uma admiração. Mas se ela inveja, faz mal é pra ela. Pra mim não, porque eu sempre tô criando coisas novas. Então, faz mal pra pessoa. Provérbios 19, 11 diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. E aí eu quero te perguntar se você consegue ignorar as ofensas. Consegue ou não consegue? Conta aí pra mim. Eu sou do time que consigo ou não, não consigo. Quando me ofende, eu fico uma fera. Eu quero te ajudar hoje a ser essa pessoa que vai ignorar as ofensas. Eu vou dar um exemplo para você de situações em que, às vezes, numa reunião de família, a gente teve agora a Páscoa, um evento que costuma ser bem familiar, e às vezes as pessoas querem nos provocar. Às vezes por competição, às vezes por inveja, às vezes por ciúme. Enfim, a motivação é variada. Mas a pessoa quer tirar você do eixo. Eu vivo isso também, tá? Eu tenho uma família maravilhosa, né? Eu tenho um núcleo, meu pequeno núcleo é um presente de Deus. Mas eu tenho uma família estendida, e essa família estendida não é perfeita, tem problemas também. E aí, o grande desafio que eu vivo e que você vive, quando a gente tá nesses momentos e alguém fala alguma coisa ofensiva. A Aline às vezes, geralmente consegue. A Ana fica imaginando julgamentos. Então, uma pessoa sábia, ela consegue segurar, controlar essas emoções. A gente tem um exemplo bem claro que é a mulher de Nabal, que era um homem, que eu gosto de lembrar disso, que era um homem rude e mau. E a mulher de Nabal, ela lidava com essa rigidez, com essa grosseria do marido. Mas ela usava isso com muita sabedoria, não deixava aquilo entrar no coração dela. Tanto é assim que ela conseguiu o favor de Deus. Sandra falou que às vezes sim, às vezes não. A Mônica achou que estava errando por não revidar. Não, não, você não está errando. Pelo contrário, você está sendo o quê? Uma pessoa sábia. Quem não revida é sábia. E a palavra de Deus é muito clara para nós: não pague o mal com o mal. Pelo contrário, pague o mal com o bem. Então, você vai ver como isso é importante. Mas antes de dar sequência nessa parte, nessa visão bíblica, quero mostrar para vocês, porque é uma área que eu estou fascinada. Abigail é um grande exemplo para nós, né? O exemplo, o que, que a neurociência fala disso? Porque muita coisa, e está tão conectada com a palavra de Deus, a neurociência explica para nós. A gente tem dois sistemas no nosso cérebro, o límbico, que tem as emoções, e o pré-frontal, que está ligado às decisões conscientes. Então, aquela decisão racional. Então, eles são separados. E eles agem, um vai agir com as emoções, outro com o racional. E assim as coisas vão num ritmo. Só que você pode treinar, porque o cérebro tem algo maravilhoso. E eu sou a prova viva disso, que é a neuroplasticidade. O cérebro ele consegue se reinventar. Por exemplo, você sabe, talvez não, né? Eu sofri um acidente em 2017, eu tive traumatismo craniano. Era para eu ter várias sequelas. Era para eu ter várias sequelas. E eu tenho zero sequela. Eu atribuo isso
em número um, total, ao milagre de Deus, porque eu também lesionei a coluna e eu tenho uma vida normal, não tenho nenhuma sequela. Mas algo que Deus criou, que é a neuroplasticidade. O nosso cérebro ele consegue se reorganizar. Então isso é uma coisa incrível, que se você é uma pessoa que age muito pelo sistema límbico, ou seja, suas emoções falam primeiro, você pode treinar o seu cérebro para ele ativar o sistema do córtex pré-frontal. E aí você ser uma pessoa que fala mais com a razão do que com a emoção. Então, por exemplo, tem gente que eu falo que é facas tramontina, né? Corte rápido. A pessoa falou, tomou, falou, levou. Corte rápido. A pessoa não leva desaforo. Essa pessoa, ela é movida pela emoção. Então, o sistema límbico dela tá à flor da pele. Ela tem que fazer um treino e condicionando o cérebro, porque o nosso cérebro se condiciona. E ele vai se condicionando a não ficar ativando o sistema límbico nesses momentos, para ele ativar o córtex pré-frontal e aí você ter uma resposta racional. Como você vai fazer isso? Bom, uma boa estratégia é para, respira e responde. É PRR, para, respira e responde. A gente tende assim, a pessoa fala uma ofensa, o que você faz? Eu não pedi sua opinião. O que é isso? Não parei, não respirei, não pensei, eu só respondi. Então você tem que condicionar o seu cérebro a ouvir algo agradável ou desagradável, porque vale para as duas situações. Eu primeiro paro, respiro e respondo. Porque aí eu vou ter uma resposta mais racional e menos emocional. Esse é um importante desafio. E uma estratégia é você esperar pelo menos 90 segundos. O que que dá 90 segundos, gente? Dá 1 minuto e pouquinho. É pouca coisa. Mas na hora da raiva, gente, 1 minuto e pouco é uma eternidade. Então você vai começar a treinar, a falar assim: eu não posso responder na hora. Eu vou te ensinar a cara que eu faço, tá? Eu escuto uma ofensa e quando você deve estar pensando assim, mas sabe, quem te ofende? São coisas simples, assim, que qualquer mulher se ofenderia. Por exemplo, uma pessoa falou pra mim, não, que eu tô com fios de cabelo branco. Eu falei assim, nossa, você acredita que eu não tenho raiz de cabelo branco? Eu tenho um fiozinho ou outro aqui? Eu não tenho. Impossível, você tem. Eu falei, aí eu ri, eu falei, bom, a minha cabeleireira falou que não tenho, porque eu fui lá esses dias só pra colorir 2 fiozinhos que apareceram. Aí ela falou assim: não, não, na sua idade tem cabelo branco sim. Aí eu tenho duas opções, concorda? Eu posso discutir com a pessoa, mas o que vai adiantar? Ela sabe mais do meu cabelo do que eu, não sabe? Mais que a minha cabeleireira, não sabe? Então, é ela tentando validar o que ela tá vivendo, porque ela tem menos idade do que eu e tá com mais fios brancos, ela tá inconformada com isso. Então, ela não pode aceitar que a minha realidade é diferente, que eu cuido talvez mais, que eu tomo uma suplementação que evita dar fio branco. Dica da minha doutora Viviane Alvim, que você viu que eu fiz o podcast com ela, ela que passou para mim suplementos. Então, a pessoa, esse tipo de ofensinha, sabe? Não é nada grave, mas a pessoa fala, o que eu vou fazer? Eu vou brigar, vou gritar e vou falar, você não sabe mais de mim do que eu, você não sabe. Pra que eu quero convencer alguém de alguma coisa? Ah lá, tô vendo a Michelle que ela tem o síndrome do intestino irritável, então. Tem que controlar, porque você tá vendo? Gente, todo mundo quer saber esse suplemento. O dia que eu fui no salão, todo mundo queria. Eu tive que falar pra todo mundo. Olha lá, todo mundo quer saber. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pôr no direct. Vocês me pedem lá no direct, porque eu acho que não é ético eu ficar pondo assim publicamente. Aí eu vou colocar no direct pra quem me pedir, tá? É muito bom, gente. Eu tenho só 2 fios, 2 ou 3, assim, bem pouquinhos, que eu até fui no salão e colori eles. Assim, a cabeleireira, vou até fazer um vídeo sobre isso que eu filmei. Ela pegou fiozinho por fiozinho e pintou ele, pra não mexer no cabelo. Porque o que que acontece? Eu suplemento, e esse suplemento ele evita gerar novos, mas esses aí eu já tava, então não tem como evitar. Vamos lá, vamos ver como é que a gente pode fazer para lidar com essas emoções que afetam até e para quem tem uma síndrome do intestino irritável. Tem pessoas que
dão alergia. Eu vou falar por mim, tá? Eu tive, não sei se foi psoríase, eu sempre confundo o nome, mas é uma reação que dá na pele do meu emocional, sabe? Do meu emocional. A pessoa tava tão, eu tava sendo tão sufocada por uma pessoa que aquilo começou a me fazer tão mal que eu comecei a dar reação alérgica na pele. Isso, meu filho mais velho, que é casado, ele tinha um aninho. Ele tem hoje, tem 25, então faz 24 anos atrás. Eu ainda não tinha o domínio das minhas emoções. Então, às vezes, eu achava que eu dominava, mas na verdade eu engolia. E toda emoção que você engole, ela piora, né? O sintoma vem com tudo. Então, você não pode engolir, você tem que dominar. É diferente. O que eu quero te ensinar hoje é dominar. A blog dela ela quer, tá vendo, gente? Eu sei o truque. Não, o truque é a doutora Viviane, ela atende online, hein? Fica a dica. Então vamos lá. O que que você tem que fazer? Você não pode controlar o que o outro vai falar pra você. Você não pode controlar o que o outro vai fazer. Você não pode controlar. Você não tem controle disso. Você só tem controle de uma coisa: como você vai reagir. E eu vou te dizer o que eu falo em várias lives. Toda vez que a grosseria, a, a provocação do outro, qualquer fala, qualquer momento que essa pessoa fala conosco, e aquilo provoca em nós uma reação, o que está acontecendo e eu reajo, por exemplo, a pessoa foi grossa comigo, eu fico arredia e respondo com grosseria, e aí o negócio escala, né? O que está acontecendo ali? Eu estou dando para esta pessoa a chave da coisa que eu tenho de mais sagrada, que é da minha alma. Ela entrou, eu dei a chave, ela abriu e ela acessou. Então, essa é a virada do jogo que eu queria que você pegasse. É você não permitir que o outro tenha controle sobre suas emoções. Aprenda a não permitir que o outro pegue a chave da sua alma. Eu tenho um cuidado tão grande que a pessoa não tem acesso à chave da minha alma. Ela pode me fazer raiva, ela pode me provocar, ela pode falar coisas agressivas, ofensivas, ela pode falar o que for. Eu digo que eu já usei isso até com meus filhos na adolescência. Às vezes meu menino mais velho, ele era mais questionador, né? Ele é naturalmente muito argumentativo, mas hoje ele aprendeu com a maturidade a usar muito bem isso, e ele é um gentleman. Mas na adolescência, isso era extremamente desafiador. E aí o que eu fazia? Quando ele estava muito irritado, eu falava assim, meu amor, você tá bravo, você tá nervoso, mas nada do que você fizer vai mudar o que eu sinto por você. Eu continuo te amando. Isso desarmava ele. Então tem pessoas que dá pra você ir nessa toada, se for filho, marido, essas coisas. E tem pessoas que você só tem que saber não deixar a pessoa entrar dentro do seu coração. Como é que você vai fazer? Vou te dar 3 passos, tá? Primeiro, o diálogo interno elegante. Você tem que falar com você mesmo. A pessoa tá aqui, como eu tô aqui olhando pra você, a pessoa tá te olhando e ela fala uma coisa grosseira ou faz um comentário ofensivo. Ouvi alguém falando de mãe, né? Que mãe é essa entidade, né? Que às vezes é bem malévola. E aí a mãe fala uma coisa ofensiva. Ah, eu vou dar um exemplo meu da minha mãe, tá? Que é fácil, que minha mãe fazia isso sem intenção, tá? Vou ser bem clara. Minha mãe nunca fez com maldade no coração, mas ela tinha um estilo um pouco sincericida. E aí, essa história até já contei aqui, por isso eu vou contar de novo. Eu saí da UTI, eu tava na UTI, quando eu cheguei em casa, minha mãe não morava aqui, né? Já faleceu, pra quem não sabe. Minha mãe faleceu tem 2 anos. E ela tava junto com a minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, todos já estavam na minha casa. E eu tava na UTI. Eu tive alta e foi um milagre, Deus me abençoou. É uma história longa, tem o link aqui na minha bio, você pode ir lá assistir meu testemunho. É o dia que mudou a minha história, a minha vida. E aí eu chego em casa da UTI, um milagre. Eu fui curada milagrosamente, não tem explicação científica. O meu cérebro absorveu o sangue, eu tava com traumatismo craniano, minha coluna tava que eu tinha uma lesão gravíssima, eu ia ficar tetraplégica. Eu fui curada, restaurada por um milagre, a mão do Senhor. Aí era uma comoção, né? Na hora que eu chego em casa, minha mãe me abraça, toda feliz, emocionada, porque ela ficou muito em luto, em oração. Aí me abraçou, na hora que ela me abraça, ela olha pra mim e fala: Nossa filha, seu cabelo tá ressecado.
Gente, eu lembro, então até engraçado de lembrar. Aquilo, talvez uma pessoa se ofendesse com aquilo. Como eu não dei a chave da minha alma para ninguém, ela tá comigo, eu que guardo ela, não tem cópia. Na hora, eu entendi que aquilo era um jeito que minha mãe tinha, e ela tinha esse jeito de não filtrar muito a forma de falar. Ela falava o que vinha à mente dela. E às vezes, isso para algumas pessoas era maravilhoso, tá? Tinha gente que amava esse jeito, minha nora amava esse jeito, eu gostava, mas para algumas pessoas era ofensivo. Então ela fazia muitos desafetos também, tá? Ela fazia inimigos. Como fazer inimigos e desagradar pessoas. Ela dominava essa arte. Ela fazia muitos inimigos com esse sincericídio dela. E na hora que ela falou pra isso, mas como eu não deixei isso entrar no meu coração, o que eu falei pra ela na hora? Eu falei, mãe, não tinha serviço de hidratação lá na UTI. Era só um shampoo um negócio num tubo com uma bisnaga que jogava no cabelo e jogava no corpo. Era isso que tinha, mãe. Eu fiquei tomando banho no leito. Aí ela e eu ri. E até hoje eu conto essa história, porque não me machucou, não me ofendeu. Mas isso foi um longo trabalho que eu fiz, né? Que lá na minha infância às vezes me magoava. Depois eu fui trabalhando isso e é o que eu quero te ajudar hoje aqui. Então, o que eu faço até hoje? Eu faço um diálogo interno bem elegante. Penso, isso é sobre mim ou sobre ela? Eu tô incomodada? É igual a pessoa fala assim, se deu uma engordadinha, né? Você sabe que engordou? Claro que sabe. Qualquer mulher sabe, qualquer homem sabe. Você veste a roupa não entra, gente. É simples, né? Às vezes uma oscilação que nós mulheres temos pelo ciclo, né, menstrual. Então, às vezes a roupa só tá mais, assenta melhor, assenta pior, mas às vezes a roupa não fecha. E aí você sabe, engordei, meu Deus, engordei. Ok, se é o seu caso, alguém te falar que você engordou, por que isso te ofende? Porque você não sabe? Você não percebeu? Você percebeu. Agora, a pessoa deveria falar que você engordou? Não, porque a gente não fala sobre o corpo de ninguém. Isso é uma regra que eu ensinei meus filhos. Não se fala sobre o corpo de ninguém. Ninguém tem nada a ver com isso. Cada um cuida do seu corpo. Porém, às vezes, a pessoa fala. A pessoa fala. E aí, como você vai deixar aquilo entrar ou não e dominar a sua emoção? Tem gente que fica muito chateada, sabe? Agora, você pode, se você reconhece que engordou e a pessoa falou, você deu uma engordada, se minha filha, dei mesmo, você acredita? Eu que lute agora, né? Como eu vi a piadinha, toda vez que acontece uma coisa com Jesus, eu engordo 5 quilos. Jesus nasce, eu engordo. Jesus morre, ressuscita, eu engordo. Acontece um negócio com Jesus e meu peso tá alterando. Então, você pode levar no bom humor, porque o bom humor salva. Isso é um diálogo interno. Por que a pessoa está preocupada com o meu peso? Às vezes é só cuidado, é igual minha mãe. Quando minha mãe falava do meu cabelo, seu cabelo tá ressecado. E eu acabando de sair da UTI, ela estava querendo me agredir? Não, ela estava querendo dizer assim, minha filha, você precisa hidratar seu cabelo. Isso era o quê? No fundo era cuidado, mas dito de uma forma tipo numa embalagem feia. Era um cuidado mal embalado. Podia ser um cuidado bem embalado. Filha, vamos aproveitar que, glória a Deus, você tá viva, você foi alvo de um milagre. Vamos no salão, vamos hidratar esse cabelo, sabe? Tinha mil formas de fazer isso de um jeito mais amoroso, mas era o que ela dava conta. E é isso que a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente tá com uma régua com as pessoas muito alta e as pessoas têm que falar como a gente fala, sabe? E eu sempre digo isso aqui em casa, especialmente pro meu esposo, porque às vezes por eu trabalhar com elegância, comportamento e elegância, a gente às vezes lida com gente que não é assim, e isso ofende pra ele. Não, porque eu não posso pôr a minha régua pra todo mundo. Eu tenho outra bagagem, você tem outra bagagem, não pode querer que todo mundo saiba agir como a gente agiria. As pessoas vão agir como elas dão conta, não como a gente agiria. Isso é um diálogo interno, um diálogo elegante interno, que você faz naquele micro instante. A pessoa falou isso, fala assim, peraí, isso é verdade? Isso é verdade? Aí você fala, não, não é verdade. Aí você pode, como eu fiz aqui, mas você deve ter muito cabelo branco. Eu falei, não, eu não pinto o cabelo. Eu não pinto o cabelo. Aí eu posso falar, não, não. Eu falei, não. Eu fui no salão, na Pri, pra ela catar. Ela catou mesmo. Eu fiz até o vídeo mostrando. Catou pra gente poder tirar os que já tinham, mas não tenho.
Ah, não, na sua idade você tem que ter. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou dizer à pessoa, você tá errada. Eu deixo a pessoa, entendeu? Deixa a pessoa falar. Vai mudar minha vida? Não. Sou eu que me vejo no espelho todo dia. Então, esse é o detalhe. Às vezes a gente quer convencer o outro, não, você não tá falando a verdade, não é isso. E aí isso vira um problema, vira uma discussão e as pessoas brigam por causa de uma coisa que não faz o menor sentido. Então, faça o primeiro passo, a dica prática, tenha esse diálogo interno elegante para você conduzir melhor. O segundo ponto é você ter uma rotina de pausa. Veja bem, existe um hormônio no nosso corpo que é o cortisol. Ele é o hormônio do estresse. A gente acorda com ele lá nas alturas. Aí você fala, nossa, por isso que a gente acorda estressado? Não. A gente acorda com ele alto justamente porque é ele que nos faz ter ânimo de vida. Quem não tem cortisol, ou o cortisol está muito baixo, está sem pulsão de vida, sem vontade de viver, está arrastado pela vida. Você precisa do cortisol, olha que bênção. Eu falo isso nas minhas mentorias. O estresse não é o nosso inimigo. O estresse não é o seu inimigo, tá? Já vou falar para você. O estresse não é o seu inimigo. O estresse, na verdade, ele tem que ser gerenciado, porque ele pode ser seu amigo. Pode ver que tem gente que fala assim, nossa, eu nunca entrego nada antes, mas em cima da hora eu consigo fazer as coisas. É porque você viciou na emoção do estresse, né? Da carga de cortisol que vem. Só que ela também, em muita quantidade, ela é nociva para o nosso corpo. Ela oxida nossas células, então a gente envelhece mais rápido. Então, tudo é equilíbrio. É bom ter, não é bom ficar sem nada, é bom ter, mas é bom ter sob controle do jeitinho que Deus planejou. E como que Deus planejou? Acorda com pico de cortisol. Tanto que você já fez teste de cortisol, eu já fiz. Você faz o teste, é na saliva e é ao acordar, sem ter feito nada. É para ser do jeitinho que você acordou. Então, começa alto e ele tem que ir caindo para você poder dormir. Porque quem tá estressado não dorme, já reparou? Gente estressada não dorme. Então ele tem que começar lá nas alturas e cair. Tô falando aqui do cortisol para você. Então o que que acontece? Quando tem coisas que a gente faz que diminui o cortisol. Por exemplo, olha que coisa linda. Sabe o que diminui o nosso cortisol? A oração, a solitude, que é uma disciplina espiritual. Ficar sozinha, a solidão é ruim, mas a solitude é maravilhosa. Qual é a diferença? A solidão é você não ter amigas, não ter ninguém, não ter companheiros, não ter amigos, não ter pessoas para conversar. A solitude é uma escolha naquele momento de ficar sozinho. Então você decide por aquele momento ficar sozinho. Então agora eu vou ficar sozinho, porque eu preciso desse tempo sozinho. Se você aprender a amar a solitude, a sua sabedoria vai dar uma explodida. E um momento de solitude muito importante é o momento de oração. Então, vocês vão ver que eu vou lançar aí uma plaquinha para você colocar no seu quarto. Silêncio, estou orando. Porque é muito importante que você tenha um momento solitário, de solitude, não é solitária, de solitude para orar. Porque é você e Deus. Mas tem gente que não tem nem esse tempo, tá sempre falando, 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 falando. E eu fico pensando, gente, que horas que Deus fala com essa pessoa? Porque ela só fala. Se ela só fala, que horas que Deus fala? Porque se ela não fecha a boquinha. Então, por favor, feche a sua boquinha e fique um pouquinho quietinho, escutando Deus e deixando Deus falar com você. Sabe quem fazia isso com maestria? Jesus. Todo dia, no fim da tarde, ele ia para o monte para ficar sozinho. Porque ele estava sempre amontoado de gente. E se você criar essa disciplina, que é uma disciplina espiritual, você vai ter muito mais sabedoria, porque a sabedoria é algo que vem do alto, vem de Deus para você, se você tiver tempo para ouvir. Então, a gente tem que. Mas a Michelle tem que fazer o contrário, tá, Michelle? Por isso que é bom gastar, fazer atividade física cedo de manhã, porque seu cortisol tá mais alto, aí você treina melhor. E tudo isso. E o ideal, porque a gente tem um ciclo chamado ciclo circadiano, que é perfeito. Deus fez ele perfeitinho. Olha os bichos na fazenda. Se você já foi numa roça, como eu tenho fazenda, os bichos ensinam pra gente. Eles começam o dia assim, a mil. É o cavalo relinchando que quer comer, é o galo cantando, é o cachorro latindo, é um auê. Mas quando vai acabando a luz e vai escurecendo, 6, 6h30, depende da estação do ano, o que acontece? Os animais vão deitar. Aí eles não querem saber de mais nada.
Por isso que a vida no campo é maravilhosa, porque ela te põe de novo no eixo do ciclo circadiano. Mas na cidade não acontece isso, porque a gente tem muito estímulo, luz, poste, celular, televisão, é muito estímulo. Então a gente não consegue entender assim que já é hora de nanar. Mas a gente precisa disso, porque isso vai, quando vem o escuro, aí a nossa melatonina vai sendo distribuída no nosso corpo e é o hormônio que dá um soninho. Mas não adianta só ter melatonina se não tem escuro, porque ela trabalha no escuro. Então são várias combinaçõezinhas, nós somos um ser bem complexozinho. Mas não é tão difícil de entender, não. O que você tem que entender? Eu tenho que vir com a minha energia, eu ensino isso para as minhas mentoradas na mentoria Mulher em Equilíbrio. Eu tenho que vir ó, com pique total de manhã e desacelerando no fim do dia. Até chegar à noite, ó, boa noite, fui com Deus. É assim que funciona. Então, você tem que ter rotina de pausa. E para isso, acordar cedo, orar, fazer academia, treinar. Se não tem dia para fazer academia, malha em casa. Mas faz cedo, antes de pegar o rojão. E vai, pega o rojão e vai, até a sua bateria acabando, acabando, acabando. É assim que tem que ser. Porque vai chegar em casa, se você trabalha fora ou trabalha dentro, não importa, vai chegar ao fim do dia, todo mundo tem que entrar na rotina da mamãe ursa. Todo mundo vai ficando mais murchinho, vai desacelerando. Eu aqui, ó, acaba a live, meu maridão, a gente já vai tomar o nosso banhozinho, berço, como ele fala, e vamos pro berço. Porque é o ciclo bonitinho. Isso vai ajudar você a não envelhecer precocemente, a envelhecer bem, né? Vai ajudar você a ter alegria durante o dia, ânimo, disposição e até emagrecer, porque dormir emagrece mais que qualquer outra coisa. O terceiro exercício que eu te falei, então, primeiro, diálogo interno, para não reagir. O segundo é uma rotina de pausa, igual Jesus fazia. E o terceiro é o exercício da cadeira vazia. Você está ali numa reunião de trabalho, visualiza comigo. Você está numa reunião de trabalho e as pessoas estão falando umas coisas insuportáveis. Eu tenho essas reuniões, gente, que só Jesus. E aí você fica assim, meu Deus, como é que eu vou suportar essa reunião até o fim? O que você vai fazer? Você vai imaginar a cadeira vazia. Quem está nessa cadeira? Jesus. E aí você imagina ele ouvindo essa conversa. O que ele te diria? Ele ia falar, agora responde, agora não responde. Agora fala isso. Imagine ele com você ali. E isso vai trazer toda a sua alma, vai ficar tranquila, porque você não está sozinha. Ele disse isso para nós e eu quero te lembrar disso. Ele falou assim: não vos deixarei sós, não vos abandonarei. Ele falou que a gente não ia deixar a gente sozinha, ele não deixa. A Antônia falou para ensinar a rotina de mães com criança. É que você vai fazer a mesma coisa. Eu vou dar o meu exemplo, tá? De manhã, eu acordava muito cedo quando meus meninos eram pequenos. Porque eu queria aproveitar enquanto meu esposo estava em casa, que ele saía 9 horas da manhã. Então, para trabalhar. Ele trabalhava na época na Globo, quando eles eram pequenos. E aí, eu queria aproveitar antes dele sair, eu já ia malhar. Eu entrava na academia às 7, 8 eu chegava em casa. Eu tomava café com ele, aí as crianças estavam acordando, dava comidinha para as crianças e tal, punha roupinha neles e ó, caçava rumo do clube, porque eles faziam um negócio chamado em Uberlândia CEL, que é Centro de Esportes, acho que é Universal, que faz vários esportes, natação e mais um esporte. Então eu levava, eles estavam até contando pra minha nora que a gente teve nesse clube, eu falei, nossa, um às vezes era lá num canto, outro no outro, eu tinha que rodar esse clube com um carrinho, empurrando, mochila, sacola. Aí, ó, ia até 10, chegava, saía ali das aulinhas, já dava banho, já punha o uniforme, já saía, já ia para casa, almoçava, eu tinha ajudante nessa época, almoçava, eu tomava banho, que aí eu chegava, minha ajudante me ajudava, tomava banho, o maridão chegava, olhava as crianças, tomava banho, aí teve época que eu deixava na escola, depois teve uma época que estava um pouquinho maior, a gente pôs numa van para ganhar tempo, mas deixava, eu deixei pouco tempo na van, porque eu preferia levar. Aí levava na escola e eu ia pro meu trabalho, que era perto da escola deles. E aí eu saía às 6, meu esposo pegava os meninos na escola, acho que 5h40, eu saía, encontrava o maridão e os meninos em casa, a gente jantava, eu daí eu tinha uma pessoa que me ajudava, uma época foi minha mãe, depois eu tinha uma funcionária que ficava com ele à noite, com eles à noite, eu pegava minhas coisinhas que eu já tinha deixado arrumado e ia com meu maridão. Meu marido foi fazer faculdade, já mais velho,
foi fazer direito e eu era professora universitária, eu ia dar aula, foram quase 10 anos assim, eu ia dar aula. Então, quando eu chegava quase 11 horas. Às vezes o menor estava já dormindo, mas o maiorzinho geralmente estava esperando. E esperava. Então, era sempre essa rotina. E a gente, claro, eu esqueci de contar que eu fazia a tarefa deles de manhã, então, porque não era todo dia que tinha atividade física. A gente fazia as tarefas, o dia que tinha atividade física fazia tarefa, mas assim, uma manhã agitada. Então, quando chegava à noite, eles já estavam mortos. Então, era até difícil segurar. O mais velho ficava, às vezes, lutando para não dormir, para esperar eu chegar. Mas era essa a nossa rotina. Então, na verdade, quem dita o ritmo da casa é a mãe. Se a mãe deixar solto, vai correr solto, né? Eu sempre brincava. Se eu deixar os meninos fazer o que eles querem, só vão jogar videogame, que é o que eles gostam. E a Bíblia diz que uma criança entregue a si mesma é a vergonha de seus pais. Graças a Deus, meus filhos são meus orgulhos. Porque é isso, dedicação, né? Total. Então vamos lá. Quero te lembrar o que eu falei aqui pra você, que a elegância começa com uma alma em paz. Sua alma tem que estar em paz. Você tem que conhecer sua identidade, saber quem você é, para que uma ofensa, uma pessoa que queira te ofender, não tenha sucesso. Não dê esse gostinho, não dou o gostinho, a pessoa não vai ter sucesso. É muito difícil, gente. Quando a pessoa fala uma coisa que dói de verdade, eu fico meditando nisso. Eu falo, tem alguma coisa sobre mim que eu não sei, que a pessoa falou algo que me machucou, então deve ter uma verdade nisso. Porque se fosse uma mentira, eu ia falar, não, ela não me conhece, que ela falou uma coisa que não é nada verdade. É igual se qualquer pessoa que fala assim, Janaína, você é muito agressiva. Eu vou falar, eu? Sério? Tipo assim, eu não sou, se é uma coisa que eu não sou é agressiva, eu não sou reativa, eu não sou agressiva. Eu vou ficar achando estranho, eu não vou me ofender com isso, porque não tem base na realidade. Agora, se você falar uma coisa que eu estou lutando, às vezes é uma coisa minha, que eu estou em guerra comigo, tentando ser uma pessoa melhor nessa área, e você falar, talvez aquilo doa, porque é uma verdade. Por isso que eu falei pra você no começo, você tem que ter aquele diálogo interno. Isso é verdade? Isso é mentira? É um microsegundo que você reflete. Então, com Deus, você consegue escolher a resposta. Eu queria te dizer isso. Você tem a opção de escolha. Você vai escolher uma resposta. É uma escolha sua. Então, não é uma coisa assim, do nada. A neurociência já comprovou, nós podemos escolher como reagir ou como agir. Então, você não está condenada a ser uma pessoa impulsiva. Você não está condenada a isso. Você não está condenada a, a ser sempre a pessoa rígida, agressiva. Não. Você pode moldar o seu cérebro. Seu cérebro é moldável, ele é genial, ele é incrível, ele tem plasticidade, ele é uma massinha de modelar. Modele ele. Como que você vai fazer isso? Com atividade física, autocuidado, com meditação na palavra, com oração. Todas essas práticas, elas vão modelando o seu cérebro e vão criar novas conexões neurais, porque o cérebro ele continua criando e vai abrir para uma mente mais saudável, mais estável, mais equilibrada. Então, quero te lembrar, tudo aquilo que você alimenta, cresce. Se você alimentar raiva, resposta rápida, comigo é toma lá da cá, cada um tem de... É isso que você vai construir para sua vida. Se você alimentar a crítica, se você se tornar uma pessoa crítica com todo mundo vai começar a rebater você, porque as pessoas não têm esse domínio, tá? Elas vão te criticar também. O que vai acontecer? Vai te dominar. Você vai ser uma pessoa extremamente crítica, insuportável. Agora, se você alimentar a sua fé, seu autocontrole, a esperança, a bondade, é isso que vai crescer. Então, é uma escolha. O que você vai alimentar? Então, eu quero finalizar com dicas bem práticas, tá? Para você, quem tá aqui até o final, pega aí, eu vou te dar dicas de ouro para você fazer. Primeiro, comece o dia com silêncio e presença. Não pegue seu celular quando você acordar. Eu faço esse exercício e ele é maravilhoso. Maravilhoso. Eu recomendo que todo mundo faça. Eu não pego meu celular até eu terminar minha oração. Então, olha o que eu faço. Eu já contei aqui, mas eu tô espalhando esse jeito de ser. Então, muita gente conta pra mim, eu tô fazendo desse jeito, minha vida mudou. Várias pessoas me encontram e me contam isso. Então, eu vou te contar também. A hora que eu ponho meu pé no chão, meu celular toca, certo? O despertador. Eu geralmente acordo 1 minuto ou 2 minutos antes do despertador, mas ele toca. Aí eu ponho meu pé no chão e eu vou agradecendo. Até o banheiro, até fazer escovar o dente e tal.
Eu vou agradecendo. Obrigado, Senhor, por isso, obrigado por aquilo. Só agradeço. Minha regra de vida, só agradeço. Escovo o dente, faço minhas ablações, que é essa higiene, essa higiene matinal. Faço minhas ablações, escovei dente, pentei cabelo, pus roupa de academia, tal, tal, tal. Aí eu devagarinho, que meu esposo acorda mais tarde, eu, ó, saio do meu quarto. Isso eu tô com meu celular na mão. Não olhei pra ele, só peguei. Vou pro meu quarto de oração. Faço minha oração, medito na palavra, leio todo dia um salmo, todo dia um provérbio, colo na minha parede. Quase sempre, que às vezes eu releio, né? Então daí eu não colo. Aí eu acabei minhas orações nisso, meu esposo já acordou, desceu pra fazer o café, passa lá no quarto de oração, eu tô sempre acabando, ele fala, já acabou? Tô acabando, todo dia a mesma coisa, tô acabando. E aí ele desce pra fazer o café, eu venho, arrumo o quarto, e aí desço pra tomar café. Na hora que eu sento pra tomar café, eu pego meu celular, gente. Minha vida é maravilhosa, porque eu não começo o dia com barulho, mas com silêncio e com presença. Recomendo que você faça o mesmo. Segundo, pratique o autodiálogo positivo. Pratique o autodiálogo positivo. O que é isso, autodiálogo positivo? É como eu falo a mim mesma. Tem gente que fala assim, eu sou muito burra. E isso é uma regra que eu tenho, e aqui em casa todo mundo tem essa regra. Ninguém pode se xingar. Ninguém pode falar mal de si mesmo. Então, às vezes, meu esposo fala alguma coisa ruim sobre ele, eu falo, não fala isso, você não é assim. Sabe? A gente pode ter um dia ruim, mas não é uma vida ruim. Você pode estar se sentindo feia hoje, mas você não é feia. Hoje eu não estou me sentindo bem, mas eu não sou feia. Eu não sou acabada. Eu tô. Hoje eu tô cansada, mas eu sou uma pessoa motivada. Você pode estar assim, mas você não é. Não ponha sentenças em você. Isso gruda igual um imã. Então, tô lendo aqui. Terceiro ponto, treine o intervalo entre estímulo e a resposta. Lembra que eu te falei? A resposta branda desvia o furor. Então, para ter a resposta branda, você tem que esperar. É melhor ser lenta para responder. Dê um passo atrás. Lembra? Respire antes de reagir. Respire, pare, respire, reaja. Haja. Então, só depois você responde. Outro ponto, cuide do seu corpo como a casa da sua alma. O seu corpo é a casa. Então, lembra do ciclo circadiano, de acordar, do cortisol cedo, da melatonina à noite. Então, você tem que fazer essa escadinha, abraçar muitas pessoas que você ama, ser carinhosa, porque isso libera ocitocina, o hormônio que traz tanta alegria para nós, sabe? Ter hobbies, tudo isso contribui para a sua saúde mental. Uma pessoa que tem um hobby, que trabalha no que gosta, que ama, é amada, essa pessoa é feliz. E uma pessoa feliz não quer guerra com ninguém, uma pessoa feliz está em paz. Quarto ponto, acho que eu tô no quarto, não. Cuide do seu corpo. Quinto ponto, obrigada, Sarinha. Sarinha me salva. Quinto ponto, não negligencie sua vida espiritual. Não é segunda opção, não é no fim do dia, no começo do dia, entrega a primícia, a primeira parte do seu dia para Deus. Não erre nisso, porque uma mulher posicionada, nada abala ela. Então, eu quero te dizer que você pode ser doce sem ser frágil, você pode ser firme sem ser grossa, você pode ser sensível sem ser instável. Eu sou exatamente isso. Eu sou doce, eu sou firme e eu sou sensível, mas eu sou estável, eu sou delicada e eu sou muito forte. Então, são coisas que conseguem coexistir. Você não precisa. Você pode ser doce sem ser frágil. Você pode ser firme sem ser grossa. Você pode ser assertiva sem ser grossa. Eu digo um tanto de coisa que meu marido fala assim: nossa, eu não sei como você falou. É porque eu sou assertiva. Eu falo. Sem grosseria, com gentileza. Então, a elegância é essa dança entre a ternura e a força. Essa dança é uma dança entre a ternura e a força. E ela é possível, eu sou prova disso e eu te ensinei hoje como fazer isso também. Só não faz quem não quer. Comece hoje, comece agora, comece a fazer isso que você vai ver como a sua vida vai dar uma mudada total. E você vai conseguir estar mais no controle da sua alma, recuperar essa chavinha da sua alma que você estava dando na mão de todo mundo. Não dê mais não, fica com ela para você. Aqui não, aqui é só eu e Deus, a minha alma, minhas emoções eu guardo, tá bom? Eu espero que tenha ajudado você. Se ajudou, comenta aqui, eu vou ficar muito feliz. Obrigada pela sua companhia. Olha, quinta-feira eu vou vir com uma live também bombástica. Você viu que eu tô vindo só com conteúdo
Fenomenal, né? É por isso que eu decidi ir para esse caminho, para trazer mais coisas para vocês e abençoar ainda mais. Muito obrigada, a Tânia, gente, sempre tão gentil. A Tânia escreve tão lindo. Muito obrigada, Tânia, Sara, as meninas que estão sempre aqui comigo, que me ajudam demais. Eu vou colocar vocês para gerenciar essas lives que dá para pôr, tá? Vocês estão sempre aqui, eu fico muito feliz. Muito obrigada pelo seu carinho. Obrigada e até quinta que tem live de novo, hein? Já foi lá no meu canal no YouTube? Vai lá, se inscreve, tô te esperando. Beijos. Tchau, tchau.